Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconhecidos, episódio número 8. E quero passar uns recados aqui, vocês estão me vendo sozinho hoje. Infelizmente o João não pôde participar devido a uma gripe, tá com a garganta um pouco prejudicada. Então hoje a gente vai estar com um time um pouco desfalcado, mas a gente vai seguir o trabalho aqui. Tem alguns recados iniciais para passar para vocês. Primeiro, deixa eu levantar a plaquinha aqui, ó. Atingimos 200 pessoas, deixa eu botar assim, fica melhor, na minha frente. Atingimos 200 pessoas, tanto no Instagram, quanto 200 inscritos lá no YouTube. Quero agradecer aqui a todo mundo que foi lá, que se inscreveu, o pessoal que começou a seguir a gente. Teve uma influência muito forte do Bruno, ele não tá vendo porque ele não tem Instagram, mas teve uma influência muito forte dele, teve um boom assim, bem grande de pessoas que começaram a seguir o podcast através dele. Mais um recadinho, a gente tem no canto da tela aí vai aparecer para vocês um QR Code para que vocês possam contribuir com esse trabalho, quem quiser, de coração grato aí, espero que o coração de vocês seja bem grato para poder contribuir com esse trabalho, para a gente poder trazer mais pessoas, a gente está sempre trazendo conhecimento, então qualquer contribuição que você puder fazer, o QR Code vai aparecer e é só colocar, apontar o seu celular na frente da tela aí do seu celular, o que for, você vai conseguir contribuir com a gente, tá bom? Acho que foram todos os recados. Bem, esse é um episódio especial. A gente está aqui, primeira vez que a gente está trazendo uma mulher, na verdade são duas mulheres, e esse é um episódio em que a gente está trazendo nesse mês de maio, um episódio sobre mães, né? O mês das mães. Então a gente trouxe uma mãe e uma filha. Deixa eu apresentar aqui primeiro a mãe. É a Lúcia Helena, ela é formada em pedagogia, e ela atua hoje como professora na educação infantil, tá bom? E a filha dela, Bela Lopes, é formada em letras. Hoje ela é empresária, atriz e apresentadora. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. E esse episódio aqui a gente vai falar sobre a maternidade. E aí é muito interessante que como foi isso hoje, a Lúcia Helena tem 2 filhos que trabalham, no decorrer do episódio a gente vai falar sobre isso, mas o que a gente quer saber é, Lúcia Helena, antes da Bela poder falar sobre ela, como foi para você esse processo de maternidade, para você construir esses 2 filhos que você tem, que são os que já trabalham, tem mais uma que está encaminhada nisso. Sim. Conta pra gente um pouco sobre a sua história de vida e esse processo de criação de 2 filhos aí que estão bombando na internet. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui, né? Eu estou muito feliz pelo convite de vocês, todos de vocês, né? Para mim está sendo muito gratificante estar aqui, é uma experiência nova, né? Que assim, o novo sempre é um desafio, né? Mas enfim, vamos lá. Eu fui mãe, engravidei com 22 anos, no caso nesse período, né? De 22 para 23, da Bela, no caso. Foi uma experiência meio desastrosa, né? Eu não esperava, né, engravidar e tudo, uma loucura que foi, mas assim, encarei esse desafio e tal de conceber, né, a Bela. Foi um desafio também na hora dela nascer, um desafio. Muito desafio. Ela nasceu no corredor do hospital, apressada, como sempre, né? Mas assim, me ajudou bastante a ter, sabe, como é que eu vou dizer, um pouco mais de maturidade para minha vida, né? Aí logo depois houve um planejamento para ter o Carlos, né? Que hoje é conhecido como CJ, né? Ela como influenciadora e ele como modelo de passarela, né, profissional. E depois veio a Giovana, né? São 3 filhos. A Giovana foi uma coisa meio desesperada, porque eu não queria engravidar, mas eu tinha casado de novo e tal, meu esposo queria, minha família queria, né? Todo mundo. Né? Então, para mim foi bem desafiador, tá? Mas assim, depois aceitei de boa e é o xodózinho da casa, né? Mas a vida deles foi assim, bem assim,
incrível, assim, de acreditar de como tudo aconteceria, sabe? Na vida deles dois, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Do nada as coisas acontecerem naturalmente sem eles estarem ligados diretamente em querer aquilo totalmente, né? Ela já tinha mais ou menos encaminhado o que ela queria, mas não com tanta proporção, né? Ela queria muito, era pegar um ônibus aqueles bonitos, de tipo turismo, né? Sentar numa salinha de escritório e ser uma secretária nessa empresa e andar de terninho. Isso que ela falava para mim. É porque o meu sonho era andar de terninho de alguma forma. Ai, eu quero entrar nesses ônibus chique que vem me buscar na porta de casa e que eu entre na empresa de terninho. Pensei que fosse isso, mas eu nunca interferi assim. Eu sempre falei para eles ter uma profissão, né? Então, tá aí os dois agora aí na mídia, nessa loucura que é a nossa vida. E quando foi assim, mais ou menos a idade que, não sei se você enxergou isso, se eles descobriram de quero estar na internet, como foi essa descoberta? Para ela, no caso, foi no ensino fundamental, uma situação muito delicada, que foi de que ela sofreu bullying, umas meninas que bulinaram ela, mexiam, falavam mal do cabelo dela. E assim, o cabelo dela, ela passou por várias fases de química, essas coisas, né? E teve uma vez, né, em específico, onde ela usava a química no cabelo, estava até bonitinho o cabelo dela, mas aí ela mergulhou na piscina que tinha cloro. Ali o cabelo dela começou a cair, começou a ter bastante queda por conta daquele cloro, né? É muito forte. Então, ali ela ficou arrasada, né? E não que ficou muito feio, mas não ficou uma coisa bem definida. Aí fazia prancha, fazia isso aqui. Então, ela começou a falar sobre isso na internet. Ela começou a desabafar sobre aquilo. E quando foi na pandemia, 2020, no meio da pandemia, não, 2020 mesmo, 2020, aí foi que estourou. Realmente na pandemia porque a pandemia foi 2019, final, né? Foi 2020. Aí depois estourou mesmo, foi depois do carnaval, né? Porque 2019 já tinha dois casos. Mas na Europa, né? Aí depois que veio pra cá em 2020, carnaval. O primeiro caso, se eu não me engano, passou foi o carnaval, Niterói. A pandemia chegou. Isso, entendeu? Aí passou o carnaval, chegou a pandemia, e na pandemia ela estourou com um vídeo, né? Que foi da Isa, né, onde ela publicou, e realmente ela estava começando a crescer, aprender a se maquiar, jeitinho de falar na internet. Aí foi que ela resolveu fazer um vídeo sobre tudo aquilo que ela já estava passando com alguns trabalhos que já estavam vindo de parceria, chegando. Então ela colocou um vídeo, tá vendo essa menina? Ela sofreu bullying na escola. Mas ela só não sabia as voltas que o mundo iria dar. Um negócio assim, né? Aí a música da Isa entrava. Me perdi pelo caminho. Aí a Isa publicou nos stories. Aí dali pra frente tomou uma proporção, aí veio, no caso, a Spotify, aí veio o Brilho dos Cabelos, veio um monte de marcas assim legais, que eu falei, gente, nossa, tá uma loucura, né? E o Júnior, no caso que eu chamo de Júnior, né, o meu filho, o CJ, ele foi comer pizza com ela, que eles iam passear com o pai, mas aí o pai teve um trabalho, então eles já estavam arrumados. Ele, não vai dar não, porque eu vou ter que trabalhar, meu chefe me ligou, e eles falaram, não, então a gente também não vai ficar em casa não, pai, liga não que a gente vai sair. Aí eles foram no shopping de Bangu, numa pizzaria que tem lá, conversando e tal, eu tinha uns rapazes assim sentados, 3, Isaías e mais 2, que eu não me lembro bem quem foi, né? Aí o Isaías ficou de olho nele, né? Aí falou, caramba, aquele garoto ele tem um jeito de modelo, não sei o quê. Aí ele falou, qual é, Bia? Que um cara ali me olhando. Não, sério, uma coisa de perseguição. Que isso, qual gente? é, cara? Perseguição. Mas eles ficavam olhando assim, Meu irmão falava, direto. Bia, deve ser algum seguidor doido teu. Não, Júnior, não é possível. Então... Aí ela, não é pra mim, não, é pra você. Aí ele... brincando. Aí, quer dizer, no que eles levantaram, foram pagar a conta e saíram, eles foram atrás. Aí conversaram, chamou ele pra Fashion Week. Aí eles ficaram assim, né, várias propostas acontecem aí pelo Rio de Janeiro, por vários lugares do mundo, inclusive, né.
Aí ele ficou meio desconfiado, eles me ligaram, aí falaram, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, não sei. E aí, Bia, o que você acha? Ai, mas não sei, porque esse negócio. Aí ela, vou ligar para uma galera minha conhecida para ver se existe essa agência, se realmente está escrito alguma coisa assim com a Fashion Week. Aí realmente as pessoas constataram e tal, falaram para ela, não, vai lá ver qual é. Chegou lá, eles pagaram tudo. Tudo, tanto a ida dele para São Paulo, quanto a estadia, o book, tudo. Nós não gastamos dinheiro com nada. E, no caso, assim, só alimentação, né? E roupas assim, que ele não tinha roupas específicas para enfrentar o frio de São Paulo. E nisso, tá aí até hoje como profissional, já pegou, acho que foi 3 ou 4 desfiles logo de cara. 8 revistas. 8 revistas ele tem hoje. 8 capas, né? Ele pegou logo capa, né? Logo revista, no. E assim. maiores revistas do Brasil. Né, na Vogue. Só uma pergunta aqui, Bela, sobre a questão da Isa ter repostado, que aí foi o boom. Como é que foi essa sensação assim? Uma pessoa que na época estava bombando com essa música que você postou, e de repente a pessoa vai lá e te enxerga. Essa pessoa me viu e repostou. Como é que foi isso pra você? Foi uma sensação incrível. Primeiramente, boa noite todo mundo. Olha, sinceramente foi inesquecível. O que minha mãe me contou, que minha mãe acabou de contar agora, foi extremamente isso que aconteceu, né? Foi um bullying que me fez compartilhar na internet e dizer assim, eu percebi que muitas meninas, principalmente negras que têm cabelo crespo, cacheado, não passam por isso, sabe, de uma forma muito recorrente. A gente tem problemas de autoestima, problemas de amor, sabe, capilar. E eu tinha muitas questões com o meu cabelo. Depois desse episódio da piscina, eu fiquei muito triste, sabe, muito deprê, pra ver como o nosso cabelo atinge totalmente a nossa autoestima, né? Então, beleza. Aí eu falei, vou postar isso na internet. Postava penteados, postava como passar pela transição de uma forma confortável. E foi de uma forma muito boba, né? Era assim, uma comédia. Era uma bobeira, comédia. Eu fazia isso pra me divertir. E isso aí começou a viralizar, começou a pegar um público bacana. Até que eu fiz essa ideia, assim, por que não contar um pouco da minha trajetória? Né? O motivo pelo qual eu comecei a postar meus conteúdos na rede social. Aí, beleza. A Isa repostou do nada. Um belo dia, eu simplesmente surtei. Gente, pelo amor de Deus, a Isa sai correndo, pelo amor de Deus, socorro. O quê? Nossa, me emocionei. E ela repostou e ela falou, né? Também tinha uma menina, se não me engano, trans na época, que também fez essa trend, que também trouxe o grande boom pro meu vídeo. Esse áudio dela percorreu aí até hoje. Quem encontra demais, do nada, ele volta a viralizar. Sim. É assim que acontece. Muito legal, assim. Porque, assim, tem muitas histórias difíceis, sabe? E em vez de pegar o bullying e trazer pra uma forma negativa, eu trouxe pro meu sucesso, sabe? Eu transformei isso de uma forma positiva. Eu sei que muitas pessoas passam por isso, muitas crianças, principalmente na minha época, quando a gente estava começando a se reconhecer como pessoas pretas, como pessoas que têm um cabelo com curvatura. A gente começou a se apropriar da nossa própria cultura. Então foi literalmente essa fase que eu peguei na escola. Então, assim, em vez de trazer aquilo como um trauma, eu fiz disso um meu sucesso de trabalho. Isso. E até hoje eu trabalho com isso. Hoje em dia eu tenho um projeto chamado Toda Enrolada, onde eu trato sobre texturas capilares, ali eu falo sobre arte. E é isso, sabe? Foi uma realização, uma coincidência, sabe? Uma realização muito legal. Uma coisa ruim, né? Mas que trouxe um benefício. Cadê a pessoa que fez o bullying agora? Então. Vamos ensinar. Eu espero que ela também tenha se resolvido também quanto pessoa, porque ela era bem parecida comigo, assim, nas características. Também tinha cabelo crespo cacheado. Eu acho que também, em vez dela transformar isso como uma forma de, não, vou ajudar outras pessoas, ela transformou isso pro mal. Sim. Só que eu não vou reproduzir isso, né? Eu decidi trazer isso pro bem. E, assim, foi muito legal, que eu recebi muitos relatos, muitos depoimentos, assim, emocionantes. Da galera dizendo o quanto é importante a gente ter essa representatividade. E, assim, eu fiquei muito feliz por a Isa ajudar, assim, esse trabalho ter essa repercussão, né? E eu consegui, assim, desenvolver projetos, desenvolver produtos com marcas incríveis. Foi realmente uma surpresa, assim, muito positiva na minha carreira. Bacana. E, Lúcia, como é que foi pra você, na época, administrar isso? Por que eu tô te perguntando? Você, mãe... Pode aproximar se quiser. Fica até melhor pra sua cabeça. Bem... Sim. O foco aqui é você. Você é a mãe.
eu falo por quê? Minha mãe, zero internet. Assim, hoje em dia ela mexe, chama de Zap, Face. Sim. Se eu zoar isso, ela vai ficar um pouco com raiva. Não sei nem se ela vai assistir esse episódio. Tomara que assista. Beijo, mãe. Mas a questão da internet, como ela é muito gigante, a gente fica com um pouco de receio. Sim. E aí você colocou, vamos dizer assim, seus filhos para o mundo através da internet. Como é que foi para você administrar isso? Então, para mim, posso dizer a verdade, para mim foi assim, com muita naturalidade. Bem tranquilo. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa de me posicionar com as coisas. Sempre fui teatro, fui para dança, no caso, sou professora, e tinha palestra na escola, ou tinha que se apresentar, ou qualquer outra coisa. Eu estava ali. Então, para mim, é a naturalidade. Eu acho que eles, quando pequenos, eles vendo essa situação toda acontecer, esse movimento, né? E eu, no caso assim, eu contava para eles a minha história. Então, assim, essa questão deles estarem ali, demorou a minha ficha cair. Eu só fui ajudando, mas teve um dia onde ela me ligou, chorando. Hoje, inclusive, eu vi essa foto, me emocionei agora, vindo para cá. Aí, mãe, foi até questão da casa dela. Mãe, consegui tudo, eu tô na minha casa, minha ficha caiu. Aí, nesse dia, eu acho que a minha ficha caiu de tudo aquilo que estava acontecendo em nossa volta, né? Esse movimento de alegria, surpresa, nananana. E a minha preocupação era ela ficar mal ou não, né? O Júnior, com essa questão também do CJ, fala de CJ, né, no caso. Sabe? Então, assim, não tive tempo para me preparar. Foi tudo tão rápido que vamos fazer o quê? Vamos embora. Eu nunca tive medo. Você foi no... Isso. Foi junto. Meu receio era assim, tá vindo, tá, me passa, compartilha o Uber. Sempre foi assim. Agora, as outras coisas, de verdade, coração, acho que assim, né? Como eu sempre falo, eu acredito muito em Deus. Então, eu coloco ele em primeiro lugar em tudo. E é ele que olha para os meus 2 filhos. Sabe, nesse mundo aí afora, gigantesco, de pessoas diferentes, situações diferentes. E ele traz meus filhos de volta todos os dias para o lar, né, tranquilos e salvos, assim, dessa selva aí. Certo. E em relação a... Agora vamos falar um pouco sobre o CJ, né, que é o seu filho, que é modelo. A gente falando sobre esse mundo de modelos, a gente já teve no passado muitos relatos sobre... tráfico de pessoas. Sim. Isso era muito voltado para as mulheres, né? Mas, assim, não vamos colocar num contexto geral, às vezes pode acontecer também. Houve um pouco de receio da sua parte de... será que isso pode acontecer com os meus filhos, agora que estão mais expostos na internet? Sim. Ou até mesmo a vivência que essa profissão trazia para os seus filhos, o que eles poderiam... Com quais pessoas eles iriam se misturar? Houve um pouco de receio em relação a isso? Sim, assim, no momento, por enquanto, não. Tá? Porque ele foi para São Paulo, ele ainda está lá. Ele teve uma viagem, sim, para o Peru. Mas São Paulo, eu fiquei preocupada com as ruas, né? Questão de assalto, essas coisinhas que tem nada periculosidade. Mas ele estava sempre em contato comigo. Mas agora ele está naquele passo de ir para o internacional. Então, assim, aí chega o meu medo. Eu fico em estado de oração o tempo inteiro, né, para colocar pessoas boas, marcas boas, agências boas que possa fazer direitinho. Mas a agência dele está tendo esse cuidado. Nós tivemos 2 conversas de 2 agências da China e outra dos Estados Unidos, se eu não me engano, Nova York, se eu não me engano, acho que foi, mas dos Estados Unidos, né? Da China foi para ele para lá, mas só que eles não tinham o tal do Pocket Money, né? Pocket Money que era baixo para alimentação, essas coisas assim, e estadia que não estava uma coisa bem amarradinha para eles, sabe? Então eles falaram assim, bom, se vocês quiserem a gente continua a negociação, mas na nossa cabeça eu acho que é arriscar demais. Inclusive eles apresentaram qual era a agência e tal. Então assim, eu fiquei assim meio que falei para ele, eu falei, vamos aguardar, vamos deixar Deus guiar essa situação para poder ver se realmente é verdade. Então, assim, no final, no caso, eles iam pagar a passagem de ida, de volta não tinha pago, não tinha o valor já, porque no caso teria que ter já na mão da nossa agência aqui, né? Ida e volta para ele para lá.
e o pocket money no mês e a estadia, nem que fosse numa casa de modelos onde ficassem todos. Então não ficou uma coisa muito solta, eles vieram com essa devolutiva falando que a negociação estava bem difícil, então eles não queriam arriscar. E nisso acabou deixando para lá. E de Nova York, no caso, acho que foi Nova York, ele que sabe melhor, eles também vieram sem a estadia. Tinha um pocket money, passagem de volta e a estadia não, mas sabe-se lá, né? Lá, nosso valor de dinheiro, né? É baixo em vista do dólar, do euro, né? Então fica bem complicado da gente entrar, arcar com os custos assim. Aí converter a moeda, exatamente, lá vai ficar bem menor. Entendeu? Então assim, a negociação tá lenta, mas esse ano eu acredito que algo venha para acontecer para ele. O medo vem aí, entendeu? Sair daqui do Brasil, porque São Paulo, ela chega junto, minha mãe, eu, né? E a gente, não, pega, traz ele de volta a qualquer momento, mas lá fica bem difícil de fazer essa arrecadação de dinheiro até da passagem para vir, né? Então, a gente está aqui orando para que seja algo bem... E como é que essa sensação de seus filhos novos e tem uma carreira que eles precisam ter uma independência muito grande e você soltar ali debaixo das asas, assim, ó, estão saindo bem cedo debaixo das asas. Como é que tá? No caso dela, ela sempre quis morar sozinha. Ela sempre foi uma criança de me abandonar. Sempre, ela fala assim. Olha, verdades sendo jogadas aqui. Não, mãe, porque assim, quando eu for para minha empresa, que eu for trabalhar lá na empresa secretária, então eu vou crescer, né? Então, mas eu vou morar em Nova York. Aí a mãe fala assim. Entendeu? Então, já tava e o Júnior, acostumado. Não, mãe, porque agora com o negócio de modelo, porque eu vou jogar basquete, eu vou para os Estados Unidos jogar basquete, porque lá aqui no Brook eu quero conhecer lá as quadras de lá. Então, assim, é aquela questão, é a mãe que veste a camisa onde eu criei meus filhos para o mundo. Eles são meus até um certo ponto. Aí, no caso, quando ela foi morar sozinha, eu procurei um bairro assim, junto com ela, que a gente é muito unido. Eu, ele e ela, nós somos muito amigos. Conversamos até de coisas erradas. E assim, eles me contam e saem correndo, entendeu? E eu tenho que aceitar. E eu falo, tá. Né? Mas procuramos juntos esse momento, fomos nos lugares para conhecer. Aí, quer dizer, a gente procurou lugares que não fossem muito perigosos, onde ela pudesse andar tranquila, chegar tranquila de Uber. Aí ela foi morar sozinha. No caso, ela foi primeiro morar com uma amiga, né? Aí, assim, foi até sem querer, porque ela foi para ficar alguns dias por causa do carnaval e chegou lá, ela falou, mãe, então, eu vou ficar aqui. Foi horrível, gente, foi horrível. Vou ficar porque, mãe, eu consigo pagar, eu vou tirar tanto, que não sei o quê. Mas, Bia, essa menina é direitinha. Aquela preocupação de mãe, né? Tá, eu não tenho escolha não, gente. Não tem escolha com eles. Ficou não chateada tem opção comigo de escolha. que eu sei. Porque eu queria que ela fosse morar sozinha, não com alguém. De verdade, é igual ele lá, tá em São Paulo. Mas assim, se eu pudesse ter condições de dividir com ele um apartamento para ele morar sozinho, e ele convidar alguém para morar com ele, é diferente. Sim. Eu acho que o Que aí ele convívio de escolhe outra quem vai pessoa, de uma pessoa assim, morando com ela, existe vários atropelos. É igual um casamento, né? Então, assim, quando ela saiu de lá, foi para casa dela, a gente deu aquele alívio, porque ali é a vida da pessoa. Agora é a vida dela. Eu já fiquei, aí meu coração já Ficou bem mais ficou tranquilo. mais tranquilo, entendeu? Você falou sobre os seus filhos faziam alguma coisa errada e aí eles vinham, contavam pra você. Pelo que eu percebi, você tem uma relação muito aberta com eles. Muita coisa. E eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque assim, quais são os pesos que você tem em função disso, de eu prefiro ter uma relação aberta em que meus filhos podem falar qualquer coisa comigo, e aí eu tenho, mesmo que seja errado, eu vou aconselhar ali, porque tem muitos pais, não vou falar pais, né? Tem muitas mães, já que é o Dia das Mães, que são mais assim, de proibiu, e aí o filho acaba fazendo escondido errado. Isso. Entendeu? Então, como é que foi essa educação que você deu para eles de mais liberdade, mas assim, uma liberdade que eles sabem das consequências também, né? Eu sou meio dramática em alguns momentos. Eu sou meio dramática. Tipo assim, quando eu vou amedrontar as coisas, eu falo naturalmente. Tudo bem, vocês podem até ir para essa vida. Por exemplo, ele teve uma época que ele não é trap, né? É o quê? É trap. É trap mesmo? Que ele tava cantando. Então a galera utiliza muito, né? Drogas e tal, maconha, essas paradas. Aí
Eu falei, caramba, cara, a gente não vai se meter nessa parada? Como é que eu vou fazer? Olha, Júnior, vamos lá. Vou torcer por você, vou te apoiar, porque eu não posso impedir você de. Porque é horrível você, mãe, você nunca deixou fazer, foi por sua culpa que eu não fui isso. Eu odeio isso. Então, assim, você quer ir, vai. Mas se você colocar um cigarrinho da maconha na boca ou qualquer outro tipo de droga, você vai perder tudo que você tem. Porque eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar para Deus que vai reverter tudinho e você vai voltar se arrastando para casa. É um tipo de ameaça benéfica. Entendeu? Entendeu? Aí Então, ele me olhou, fez eu falo assim, eu brinco falei, assim com a minha mãe. Mãe, é só bater. Não precisa traumatizar, eles é falam, só mas não é bater. melhor bater? Eu falei, não, Bate, cara. eu gosto de conversar, dialogar. Mas você era uma mãe de bater ou Nunca. não? Nunca bateu? Nunca, sempre conversar. Mas e qual era o tipo de repreensão, então, que você Não, logicamente que em algum momento da vida... teve que... Quem apanhou mais? Ela ou ele? Ela apanhou mais. Era abusada. Hoje é um docinho, mas era abusada. Mas Respondeu. qual é a diferença de idade entre os dois? 6 anos. 6 anos. Assim, anos. eu tenho uma irmã que a diferença nossa é de 5 anos. Uhum. E quando a gente era pequeno, a gente era cão e gato, assim. Uhum. Minha mãe falava direto. Vocês nem parecem que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Uhum. Não sei porquê, vocês brigam tanto. Assim, a gente brigava de se bater mesmo. E aí apanhava os dois da mãe, depois Nossa. apanhava do pai, quando o pai ia chegar. E assim, e o engraçado é que minha mãe era o seguinte. Ela dava o esporro na gente e ia fazer as coisas dela. Aí ela tá lá na cozinha, a gente tá na sala. Aí daqui a pouco ela falava, não, porque... Não acabava, o esporro era meio que infinito. Aí ela voltava a lavar a louça. Aí daqui a pouco, não, porque a Bíblia tá dizendo que não sei o que, vocês ficam brigando, tem que ter amor. E como é que era a relação deles dois? Porque tem a mesma diferença de idade. Tinha muita briga entre os dois? Como é que era eles isso? só brigaram feio. Brigaram não, eles discutiram feio a ponto de querer fazer gracinha. Aí eu fui e falei assim, vai parar agora. Vai parar! Aí deu um grito. Agora! Entendeu? Pode se abraçar. Aí a voz diminui. É isso que mata eles. Não, eles ficam com ódio disso. Agora. Eu não vou... Você não vai abraçar, não? É uma voz mansa, mas que impõe medo. Agora. Isso traumatiza. Minha Agora. Avó falando essa voz me dá trauma Aí até eles, hoje. né? Vira o rosto um pro outro. Agora. Desfaz a cara, sorria. Vão ficar aí até melhorar. Demonstra Uma hora e amor. meia. 1h30. 1h30. Juro, 1h30. abraçados. Ser filho de professora não é fácil. Aí porque daqui ela a é pouco eles criativa, olhavam ela é pra cara do criativa. outro, já tava assim, junto, quase chorando. Aí ela começou a rir, ele começou a rir e pronto. Voltou o amor. Foi brincar. Melhor Aí de aprendizado. boa, aí sentei com os dois, conversei. Próxima vez eu pego 2, espanco, quebro o braço, faço alguma coisa, mas que vocês nunca mais vão brigar na vida. Porque o dia que eu fechar meus olhos, um vai depender do outro. E assim, não tem como. É isso, é isso. Entendeu? Aí aos poucos foram. E agora foi na casa deles, outro dia deram uns negócios aí a bonita ligou pra mim. Aí eu falei, então, aí é problema de vocês. Vocês já são adultos. Você tem que resolver aí. Mas você conversa com o Júnior que eu não sei o quê. Pô, mãe, tem que falar com a Bia. Eu falei, então, eu vou me meter depois que vocês se resolverem. Fala pra ele o que você acha e fala pra ela o que você acha. E entram no acordo. Eu não vou sair da minha casa pra ir aí pra resolver o problema de vocês. É com vocês mesmos. A casa é de vocês se resolvem. Aí ela... Eu falo Essa pra minha mãe aqui- que ela é adulta prêmio. Eu sou só adulta, ela é prêmio. Mãe, faz alguma coisa. Resolve isso aí. Não tem paciência. E hoje a relação de Juro. vocês é tranquila? Vocês e seu irmão? Tranquilíssima, a gente Demais, só brigou literalmente demais. pouquíssimas É igual a vezes. minha Mas irmã e foi eu meio de também, questão né? mesmo de arrumação de casa, aquelas coisas. Ué, gente, Eu é um acho que a casamento. gente tem mais Então, medo da minha mãe do que de brigar. Às vezes a gente tem preguiça. Ai, não tá, Júnior, tá bom, vai. Porque entendeu? assim, só de pensar da minha mãe já 1, 2. Nossa, até hoje ela faz isso com a gente. Nossa. Até hoje. Até hoje? Se a gente eu tá falo pra brincando ela, na se sala. você casar e É. fazer uma besteira, ou trair seu esposo, ou então maltratar meus netos, eu vou sair daqui com um cabo de vassoura. Juro, Não, eu bato mesmo, não tem essa não. Entendeu? tudo bem. Vai estar casado. ela só fala, porque eu mais trauma. Não, mas Mas é casado, bom que a não tem ameaça como. Eu funciona. chego lá dando os 3 berros, não dá. Juro. né? Até Falo hoje a pra gente tá ele, se brincando você na maltratar sala. a filha dos Minha mãe outros... fica, 2 a gente. Tá bom, mãe, cara. Pode nem brincar. É o quê? É assim É mesmo. o quê? Hã? Nada, Você falou isso mãe. comigo? Foi comigo? É assim mesmo. É assim mesmo. Nada, mãe, nada não. Não, o bom é que assim muda.
a relação da minha irmã e eu é totalmente diferente. Claro, a gente vira adulto, então não tem mais aquela questão. Só que a convivência acaba, no caso eu com a minha irmã, ficou um pouco menor porque a minha irmã casou, então ela foi viver a vida dela, então a gente se encontra pouco. A gente mais tá para resolver coisas, então assim, ó, a gente precisa resolver alguma coisa nesse sentido. Ou então quando a gente vai viajar, às vezes a gente viaja para uma casa de parente, eu só pergunto, você vai com seu carro, vai no meu, a gente vai junto, vamos dividir as coisas, então ficou bem mais sustentável o essa elo relação. deles é tão íntegro assim um com o outro, que ele tá lá em São Paulo, se ele tiver algum problema ele liga para mim. Ah, mãe, não sei o que, vamos... Oi, mãe, tudo bem? Começa assim, oi, mãe, tudo bem? E aí, como vai a vida? Essa é a frase dele de sempre, quando eu sei que ele já vem para conversar. Tá fazendo o quê, mãe? Eu tô fazendo nada, Júnior. Tô deitada aqui no sofá, tô sentada no sofá, vendo filme. Vou até pausar aqui, que eu já sei. Vai precisar do seu eu falei, tempo. e você, como é que vai a sua vida? Tá bem, mãe, pô, sabe qual é? Aí ele começa a falar. Então, Júnior, essa parte aí eu não consigo te ajudar, não. Liga pra sua irmã para ver o que ela tem a dizer. Aí ele vai e liga para ela. Aí é aquela questão, pô, ele é homem, vai resolver com quem? Não, ele liga pra gente, né? Aí a gente tem que resolver. Aí ela agora quer trazer maturidade, cismou que quer trazer a maturidade para a vida dele, que ele tem que aprender a resolver. Eu falei, você não resolvia a sua. Você dividia comigo, você tem que ter paciência com ele agora. Não, mãe, mas não sei o quê. Aí daqui a pouco, quando ele começa, ela vê que vai dar besteira lá na frente, ela vai, eu vou ter que ligar pro Júnior para conversar com ele. Aí começa, entendeu? Negócio de namorada, ela fica possessa, ela se mete, ela... Mãe, a senhora tem que ver isso, porque essa garota não é pra ele, não. Eu falei, Bia, conversa você com ele. Que ódio. É assim, até hoje, eles são assim, amigos mesmo, gostam de situações também da vida dela, ela liga pra ele. Eu falei, isso aí é mais... Quer saber sobre o pensamento masculino? Liga pro seu irmão. Ah, tá, então daqui a pouco eu ligo pra ele. Ela vai e liga mesmo, pra pedir opinião, como seria o comportamento dele, como é que ele pensaria nessa situação. E vai, e assim vai. Os dois, é pra você ver o nível de amizade. A gente fecha num triângulo aqui... Que assim, e tem aquela questão, ninguém entra. Eles até falam para as pessoas, não se mete na relação minha com meu irmão ou com a minha mãe. Ah, porque eu acho que você tem que ter mais independência, porque não sei o quê. Olha só, então, a relação da minha mãe com o meu irmão, não quero que se meta. E assim, a gente vai, sabe, até hoje. É bom que vocês, apesar da distância, porque ela mora sozinha, ele tá lá em São Paulo, mas vocês mantêm aquela união ali. Isso, sempre que pelo vocês... telefone. Eu não me sinto distante do meu irmão, por porque exemplo. hoje em dia com a internet, né, você tá sempre... Assim, a gente normalmente conversa entre memes. A minha irmã também. Eu direto mandando pra ela. Se ligar é problema. Se ligar é coisa pra resolver. Fora isso, mas realmente a internet faz a gente se aproximar, né? É verdade. Eu não sinto que eu tô longe do Juninho. É o meio de comunicação bem assim, próximo. E quando quer ver, a gente liga de vídeo. Aí junto, por exemplo, a Giovana estava com problema de me responder, é a mais nova. Aí eu falei assim, cara, eu vou ligar para seus irmãos, que eu não vou segurar essa sozinha, não. Eu faço uma reunião familiar, ligo para ela, ligo para ele, aí eles dão um conselho para ele, dá esporro nela. Não, Giovana, olha só, você fala com a sua irmã, porque eu não tô podendo, não, tô me aborrecendo. É mais sério que eu. Porque eu fico assim, mas o que eu faço, mãe? Socorro. Dá teu jeito. Aí ela vai, Giovana, Bia, não é para falar fofinho. Eu não consigo. Fala sério, cara. Então, minha irmã não pode, não sei o que é. O Juninho, vem cá, Giovana, vamos conversar. É assim mesmo. Você acha que o irmão, que ele é todo assim, né? Você acha que o irmão que não sei o que, aí tá. Aí quando meu esposo chega, olha, ele, então, já conversei, já cabia com o Júnior, agora é você também. Depois eu vou ligar pra minha mãe. Então a gente faz um meio, sabe, tipo assim, parece que a gente sentava mesmo. Como olha se só, tivesse tem um uma mesa, problema assim, pra todo mundo. resolver, vem pra cá que... Vamos sentar para ver como é que a gente vai resolver as coisas. E a gente sempre sentou assim. Aí agora ele entrando para a família de uns anos para cá. O Lucas também, quando teve os probleminha dele, a gente senta em família e resolve todo mundo ali. É divertido, né? Não, isso é bacana, porque realmente mantém esse espírito. Vocês costumam fazer assim, vai vir o Dia das Mães, né? Ele vem pra cá pro Rio, aí faz um almoço em família. Não, então, esse ano não vem, né? Porque ele veio agora Semana Santa. Ah, sim. Porque Então foi um deu pra feriado aproveitar maior. bastante. Isso. Uma semana, 5 dias. Ficou Acho que foi 5 dias. 5 foi? dias, É. Ficou 5 dias. E ele vem, passa aqui primeiro,
Aí dá em Bangu, aí depois ele vai para casa dela, aí depois ele vai para os amigos, ele fica assim, visitando todo mundo e tem que cumprir essa. Porque não tem uma agenda, tem uma agenda pra tem. cumprir quando ele vem do Rio. Se ele É vier e sempre não ir lá em casa, não faz sentido. Também você não tem que ir na minha mãe, na minha avó, nos amigos. Os amigos ficam assim, como assim que você não vai me visitar? Vai jogar um basquete? Não, isso é bom que consegue fazer isso tudo. Sim. Eu queria falar sobre a questão agora da Bela, porque a gente já colocou aqui que é empresária, atriz e apresentadora. Só que ao mesmo tempo você também é bem nova. E como é que foi pra você administrar isso tudo? Porque a gente pensa assim, de repente tá terminando o ensino médio, tá pensando na faculdade, você já estava trabalhando e as marcas já vindo e você fazendo. Como é que foi pra você administrar isso na sua idade, assim? Desesperador. Porque assim, gente, como assim artista é empresário? Como assim eu vou ter uma empresa, eu tenho responsabilidades para pagar um monte de imposto? Como assim eu tenho que contratar contadora, gestora financeira? Como assim eu tenho que cuidar do meu próprio dinheiro? Literalmente foi isso, tá? Todo dia um ódio diferente, juro. Assim, porque ninguém fala. Por exemplo, assim, quando você é empreendedor, você já sabe que esse combo vem junto. Só que sendo artista, você não pensa como empresa. Depois eu entendi que você, artista, precisa ser uma empresa, você é uma embalagem, você é um produto. Então você tem que se vender. Você tem que cuidar do seu cabelo, tem que cuidar do seu rosto, tem que cuidar do seu financeiro, tem que cuidar da sua saúde mental e tem que cuidar de toda essa questão do governo, né? As suas tributárias e um monte de coisa para fazer. E a gente não aprende isso na escola. Não. É uma Você coisa que aprende na prática. aprender. Assim, apanhando, às vezes Sim. pagando Mas ela multa. gosta dessa vida desesperadora. Então, ela eu gosta. gosto dessa Ela vida de gosta, correria, assim, eu ela adoro. tenta Eu sair me disso, desespero. mas Eu choro com mãe, o que eu faço agora? Mãe, pelo amor de Deus. falo pra ela, deixa daqui a pouco assim, eu tô seja assim. mais calma. Ah, né, mãe? Mas esse Realmente, momento vou mais Não, devagar. vai mais Ela devagar. inventa, ela não quer, ela quer refazer Ai, aquilo que gente. não, ela acha que não tá bom. Sim. Aí fica atropelada de trabalho. Eu falei, desnecessário. Ela, pra quê, né? É só colocar menos coisa. Eu fico, ai, pra quê, mãe? Tem que fazer, vou dar conta. Daqui a pouco eu me desespero Ela de inventa novo. um projeto. Invento Mas um monte você de começou coisa. assim, por exemplo, você como artista, você viu que as coisas foram crescendo, aí você foi trazendo gente, ou você foi tentando dar conta de tudo? Como é que foi isso? Então, vamos lá. Eu fui tentando dar conta de tudo. Eu e Porque minha ela mãe. não sabe delegar funções. Não sei delegar. Eu tenho sérias dificuldades com isso, porque eu sou perfeccionista demais. Mas ó quem é. Entendeu? Entendi, teve a quem puxar. Totalmente. Entendeu? Então, assim, primeiro veio esses trabalhos como modelo pouquinhos, assim, né? Então, a gente não precisa, né? Não é uma grande quantidade de dinheiro, então eu conseguia delegar tudo. Só que com o tempo, foi meu primeiro trabalho com marca grande. E aí começou esse problema, essa questão de ter que emitir nota, ser MEI. Eu não sabia de nada disso. Minha mãe, a gente tentou correr atrás, só que, gente, não dá. A gente precisa de um contador. Eu fui assistindo vários vídeos no início, eu fui trabalhando com ela. Como Deu pra ir, né? no assessora início. dela, mas foi caótico. É horrível. Caótico. E aí a gente teve essa necessidade inicial de contratar uma contadora. E minha mãe sempre do meu lado, a gente nas reuniões, eu não entendia nada. Ela não entendia nada. Ai, negócio Tipo Reunião assim, com eu contador? anotava, às vezes a gente estava com. Sim. Fazia, porque, tipo assim, olha, essa nota tá errada, Lúcia, não sei o quê. Mentira, Olha, isso, foi engraçado no mentira. dia que ela chegou pra gente e falou assim, no caso dela, Gisele, o nome dela. Então, Lúcia, eu gostaria de fazer uma reunião com vocês para falar da nova situação da Bela com ela mesmo. Beleza, ela fez a reunião, a gente estava lá sentado, do nada, ela falou assim, então, agora ela deixou de ser MEI e agora é uma empresa. Isso foi um desespero total. Porque Aí a gente, como prolabore, assim? são novos termos, Vários novas termos coisas. diferentes. E tem imposto para cada tipo, né? Se você vira uma empresa, você paga um certo imposto. E Se ela você virou um explicava a pouquinho, já é gente um blá, imposto blá, maior. blá, blá, e eu fui Entendeu? anotando as E, assim, palavrinhas-chave para empresas, estudar depois. E tem várias, como é que é o nome daquilo mesmo? Aquelas numerações com... CNPJ, Não, inscrição estadual, municipal. Tem várias essas coisinhas paradinhas. assim, por exemplo, tem um número que dá suporte a esse tipo de serviço. Ah, tá. E cada empresa te isso. contrata de um serviço Isso. diferente. Diferente. São as categorias que você E pode atender. categorias, Seu isso. MEI eu posso Isso. atender tais categorias. Isso. Exatamente. Aí vai Isso correr ali, atrás pra saber qual é a categoria que eu tenho que adicionar. 37.02. E que não loucura. sei Então, que, assim, tinha no que ficar início, gravando. eu negava tudo isso, tá? Eu negava toda essa responsabilidade. Eu queria só ficar com a publicidade e o artístico. Que era o que você gostava. Exatamente. Só que depois de um tempo você vê que não tem pra onde fugir. Não tem muito. Sabe? Não tem como.
E aí agora, por exemplo, esse ano eu falei assim, não, a minha empresa precisa estar organizada. Contratei uma gestora para a empresa, porque agora a empresa tomou rumos de uma forma que eu não consigo, né? A gente precisa delegar funções. Eu aprendi isso na terapia, na verdade. Foi a terapeuta que me disse. Então, assim, agora eu aceito que eu sou empresária, que eu tenho uma empresa, que eu tenho que cuidar, que eu preciso de um prolabore em que eu vá respeitar, sem tirar aquele dinheiro a mais ali. É isso aí, isso é muito importante. Entendeu? Não pode confundir. Era várias brigas, eu e ela, vezes, várias. tá? Às vezes eu não queria liberar a grana, assim, pra ela gastar, que era dela. Era uma pancadaria, eu e ela. Como Mas assim, assim tem eu que se não posso meter gastar porque o meu eu próprio quero. dinheiro? Mas é Como porque assim? realmente, assim, se a gente for ver, o grande problema das empresas é confundir o caixa da empresa com o seu dinheiro. Exatamente. A pessoa pega o caixa, não, a empresa fez, eu sou da empresa, esse dinheiro é meu. Exatamente. E assim, eu tinha na época Exatamente. um valor X, onde eu não queria que ela passasse, que ela entrasse naquele valor. Então eu deixava, tipo assim, entrava uma publi hoje, valor, então você tinha só 10, 15% disso, o restante entra para a empresa. Olha. Pra conseguir. Mas eu Mas tenho que não sei o sapato, quê. Porque eu roupa, quero comprar pagar roupa. o Então, filmmaker, você não vai fotógrafo. mais comprar roupa E agora. provavelmente virava uma Olha. desculpa, né? Não, porque eu tenho que ter mais roupa, porque para fazer mais Isso, publicidade. Aí isso, você, é uma bola de isso. neve. Às vezes E era minha mãe uma fala, discussão "Que saiu feia entre a 200 já, gente." já, que é isso? Aí eu... É que eu tava ali, eu almocei no trabalho, foi um almoço. Ah, então você ficava naquela a da planilha. Ela chegava Exato. e falava, não, Isso, tá faltando mas dinheiro você aqui. assessorava ela com as empresas e ainda fazia essa parte que eu não Juro. entendi. Que a gente, né? Aí com a Gisele junto como contadora, aquela correria toda. Aí agora não. Aí agora eu desci, né? Agora eu tô na categoria de cuidar mesmo da Bela como assistente pessoal dela, né? Cuidar da mente dela, das coisas dela, as coisas para comprar da casa, né? De tudo que eu não dou conta. Que ela não minha dá mãe me ajuda conta, muito. organizo. E agora, no caso, depois ela foi para uma agência, agora está em outra, que é para outra parte de trabalho dela que ela quer seguir. E temos agora a gestora e temos uma outra contadora que, no caso, essa menina, ela já vem com esse combo. Aí nós pegamos, que era um valor legal que ficou para as duas partes, para não ter que pagar dois valores separados. Ficava muito pesado. Eu falei, então, ela já tem um combo já, então... Ela falou, não, mãe, eu vou ficar assim Aí- mesmo, porque o combo dela já trabalham juntas. Aí tem a equipe, né? Aí que tem é a equipe de minha trabalho. sem ser burocrático. Fica agora, eu tenho um filmmaker que eu contrato ele mensalmente para me ajudar nas Que é produções. o Caio, né? E de forma assim, né? De acordo com as necessidades e demandas, um maquiador e um cabeleireiro. Que eles estão sempre ali dispostos. Ó, gente, precisa de um evento, correria. Tem o Vini, o E, assim, Matheus. foi uma difícil de eu galera me show. ver como empresária. Foi difícil de tempo entender que meu trabalho foi Durou investimento. assim essa loucura de fazer tudo, de centralizadora, até você conseguir delegar. Porque assim, você é mãe dela, mas ela é mãe da empresa. Então Sim. ela encara como um filho da Então, mãe. mas eu fui conversando com ela. Você precisa. E outra coisa, ela dava pra gente os trabalhos e ela tomava do nada. Eu falei, Muito não se centralizador. mete no meu trabalho. O trabalho é meu. Não, mãe, mas você não tá fazendo direito. Quem sabe só era uma discussão. Ela brigava. A senhora precisa me respeitar. É porque ela conversa com ela mesma, entendeu? Eu falei, eu não falo, preciso "Sou igual a eu não você." preciso te respeitar. Eu sou sua assessora. Aí, no caso, agora eu sou sua assistente. Não dá, não sei o que, olha. Era uma loucura. Aí agora quem dá bronca, né, é a Ana Lee, maravilhosa. E A ela nova fala assim, a gestora. sua mãe não estava errada quando ela falava as coisas. Aí eu Juro. olhava pra cara dela, ela, tá, mãe, já sei que você vai me olhar desse jeito. Assim, tem que ter um equilíbrio Mas das coisas. vocês não dá. achavam difícil, por exemplo, é muito falado sobre ter parente, trabalhar com parente. Aí você trabalhando diretamente com a sua mãe. Sim, Você trabalhando diretamente com a sua filha. Sim. Então, Sim. porque assim, não tem como você desvincular o pessoal do profissional. então, bem no iniciozinho, a gente teve umas questões, você me respeita do jeito de falar comigo. Aí depois eu falei, não, ela é minha chefe. Aí ela, mãe, sabe o que eu acho? É porque a senhora é minha chefe, eu sou sua chefe, não sei o quê. Eu falei, não, realmente, eu já caí meio que na ficha, eu fico chateada. com essa Porque... questão. Não, calma aí, eu sou mãe... Difícil. Porque de sangue, na hierarquia, eu sou superior, mas aqui na empresa, Sim. ela é superior a mim, loucura, então como é que juro. Aí, coordena quer dizer, isso? a gente levantou bandeira branca um certo período, mas não demorou muito não, né? Não. Teve que acontecer isso. Isso foi o quê? Em um ano? Menos de um Não, ano? bem menos, Bem meses, menos. meses, acho que 2, 3 meses, quando a gente Que ficou a bem gente caótico iniciou mesmo. caótico, a gente iniciou Ela começou a me caótico. respeitar mais com as decisões, apesar que a parte do cash, né, foi bem difícil. Mas o restante não, tudo bem, você não quer, beleza. Eu acho
não acho legal não. Mas já que você quer, então é contigo mesmo. E assim foi. E essa parte do cash que você falou agora, como é que tá isso hoje? Você continua respeitando tudo que ela falou? Você... Não, agora ela me dá razão. Então, Agora tá. e agora Mudou a agora. Anali tá aí, Anali, Anali que é a Força. gestora nova, meu Deus. A gente E ela tá fala dando, exatamente tadinha. as coisas que eu falo assim, eu Anali, acho legal. tadinha. Ela fica- achando que, vou me livrar da minha mãe. Agora não vai ter mais uma Não. pessoa pra falar isso. Não, não E tem. assim, a Anali, ela fala como se fosse minha mãe. Na verdade, ela é minha mãe, porque assim, fica as duas fofocando no off, Não, que a eu Anali sei. fala, eu vou falar com a sua mãe isso, porque As assim... duas ficam fofocando no off, que eu sei. Porque esses dias ela tava assim, não, porque eu falei com a Anali, eu falei... Que negócio é esse que você tá falando com a Anali? Elas vão fofocando no off, entendeu? Que a Anali fica, não, porque eu falei com a sua mãe, porque você tá errando nisso aqui. Eu falei, gente, o que é isso? Eles estão fofocando. Mas assim, realmente, nós como assim, empresários, principalmente eu no criativo, a gente não tem limite para as coisas. Por mim, eu alugaria um estúdio com uma luz incrível, 300 pessoas no camarim, um negócio de comida. Aí elas ficam assim, não, você vai fechar com um fotógrafo, vamos fazer um estúdio aqui mais básico, que não precisa disso. Assim, empresário é meio louco, né? Ele gasta. O CJ é a mesma coisa. No caso, assim, eu faço também não a assessoria dele, nós temos a Fê como assessora dele, e de publi de marcas. E no caso, ele tem a agência de modelo, é separado os dois lados, né? Publicidade com a modelagem, no caso, a questão de ser modelo profissional. Influência, né? Ela é marketing de influência. Ela é marketing de influência e aí eu entro nessa parte assim de ajudá-lo nessa parte burocrática, porque ele ainda não tem nota. um gestor, ele ainda não tem, ele tá nessa fase que ela já passou. Aí ele é tô meia, com né? ele Nossa, lá, pegando toda inclusive hoje eu tinha que toda mandar a um e-mail. expertise que teve com ela e Hoje eu tinha que implementando mandar um tudo. e-mail, tinha que mandar, mas não deu tempo, né? Muita Vai correria. dar tudo certo. Mas assim, esse apoio familiar é excepcional. É. É muito difícil, porque o nosso psicológico foi super abalado. Meu irmão... Eu choro à toa, tá? Eu choro, eu já... É. O que eu faço agora? Meu irmão não, meu irmão já é mais centrado. Ele Ele é já mais centrado, bem com o olhão mais. assim desse tamanho. Não, mas eu vou resolver. E assim, se não tiver um apoio familiar ali também nos negócios, eu acho que a gente desmorona, sabe? E é bom que ela entende também do processo, porque Entende. assim, se ela E não foi sem querer, entendesse, ela aos só poucos te eu fui ouviria pegando. chorar porque é sua mãe, Isso. Não, ok, mas mas... calma aí, tá? Calma lá. E olha aí, A ó. minha mãe, Verdade ela sendo. era empresária, ela era dona de uma... ela era assessoria de... Eu LH trabalhava com a minha mãe. cerimonial de 15 ela anos. fazia, ela já é tinha todo verdade. esse- Ela é organizava verdade, ajudou festa, mesmo. então ela tem essa Tinha até manha. esquecido A minha essa mãe parte. tem esse sangue frio pra lidar com Pessoas, marcas. delegar funções, sabe? organizar tudo. As pessoas Problemas têm que que fazer acontecem o em cima quê? da hora. Isso, É, então minha buffet mãe que ela me tem odiava, que eu chegava assim, querendo mandar em tudo. Juro. Meu amorzinho, por favor, então, aquela mesinha ali no canto, o pessoal que chegou ainda não foi servido, você poderia fazer isso pra mim? Porque assim, eu tô pra realmente supervisionar as coisas que estão acontecendo. Quebra esse galho pra mim, tá bom? Como é que vocês estão? Gente, tá uma delícia. Juro. Olha, vocês estão sensacionais. Aí eu saí, eu sabia que todo mundo me olhava de cara feia, falsa. Eu juro. Assim, não é puxando saco não, mas a minha mãe era muito boa. Era muito boa nessa questão da organização de eventos. E agora, ela só continua tocando a bola muito verdade, bem. é. Agora trabalhando com Não, essa foi bom questão. ter isso no publicidade. início, né? Sim. Hoje ela é a conselheira, porque assim, você tem uma pessoa que faz a gestão, mas precisa Não, sim, ter tudo conselhos é minha com mãe. ela. Mãe, o que, que você Entendi. acha? Quando eu Tem lancei, muito antes de disso. lançar esse projeto, a primeira coisa, tive a ideia, eu mandei, mãe, e aí? Eu não achei o projeto legal. Mãe, esse vídeo, o que você acha? Legal. Todos os vídeos, ela sempre tá dando pitacos, ideias. E porque assim, eu cresci com a minha mãe sendo a minha referência de criativa, né? Eu não vim do nada. A minha mãe sempre foi uma pessoa criativa. Eu cresci com ela fazendo artes em casa para levar para Dançando. escola, dançando, cantando. A minha família é muito artística. É. Então a gente Ah, sua mãe teve esse canta? pulso. Canta. Olha aí, ó. Muito bem, tá? Então, assim, eu cresci com essa realidade. Então não tinha como eu ser diferente, sabe? É. Meu Então, irmão, ele é Lennon Curzi, né? Ele é músico Uhum. e produtor, né? Ele vai para estúdio, produz músicas, é parte do pagode mesmo. Aí eu fui backing vocal na época que ele tava com uma banda. Aí trabalhei com ele acho, uns 3 meses na apresentação. Caramba, subi no palco, gente, luzes, pessoas gritando. Aí você canta, arrepia, dança. Aí quando você faz assim, agradecendo no final, todo mundo bate palma. O público cantando, as pessoas cantando, gente, é surreal. É uma magia. Eu acho assim... E até hoje eu olho, né, os cantores no palco, aquele pessoal cantando, eu fico olhando as back vocal. Ai, gente...
Isso você fez lá atrás. Aí você teve que interromper esse... Antes da gravidez dela. Teve que interromper. Antes da gravidez. Que aí E a você tem bonita vontade veio de de gracinha, querendo. Entendeu? Até uma... Eu cheguei, acabei com tudo. Até eu queria fazer uma pergunta em função disso. Você falou agora sobre ser cantora, precisou interromper, só que você viveu e ainda está vivendo, assim, acredito eu, uma realização de sonho. Você se sente realizada com o que seus filhos se formaram? Os dois, ainda tem a Giovana ainda. Sim, ainda tem a Giovana. E você sonha em voltar a cantar? Ah, Sebeck, sim. Gente, eu amo aquela... no caso, assim, a mulher trans, Quem? Glória Groove? Pablo? Glória. Aquelas back vocal dela, as back vocal do Belo. Gente, eu fico assim, meu Deus, imagina eu lá. Olha essas meninas poderosas. Eu, sabe? Dando aquela suavizada na voz, completando a do cantor, gente. Ai, gente. Aí todo mundo, eles sempre dão uma palhinha para elas. Somente isso que eu queria, mais nada. Só isso. Sabe? Ficar ali no palco, participar, cantar, ver o público participando. Tá aí uma coisa que eu gostaria de vivenciar novamente. Mas com esse grupo do seu irmão, ele existe ainda, não existe? Como é que tá isso? Não existe não. Ele foi mesmo pra parte musical mesmo, ele estourou com uma música, melhor amiga da minha namorada. Compositor. Aí ele veio, estourou, aí começou a fazer música, aí ele toca violão, ele é tecladista no caso, né, que é o boom dele, né, mas ele toca tudo, quanto é instrumento, nunca fez curso. Nunca fez aula de nada. Igual eu. Tocava de ouvido. Ele toca de ouvido até hoje. É muito bacana. Chamam ele para ensaio, ele tá lá, 1, 2, 3. Aí ele vai acompanhando o cantor, ele vai de ouvido. Ele nasceu para isso. Inclusive agora ele tá querendo montar um estúdio para ele e tá nessa situação também. Então, quer dizer, os dois vendo tudo isso. Meu tio é cantor, meu primo também é produtor e é compositor também. Meu pai também, na época, com o negócio de samba e tal, também gostava dessa parte. Então, assim, é uma situação... Tem um primo meu também de São Paulo também, que tem uma banda de pagode também. Então, assim, a família, ela tem um pouco dessa essência. E eles cresceram... Não tem como não gostar, né? Sim. Eu cresci tocando na igreja, e aí, recentemente, teve um congresso de adolescentes, e meu primo, ele tocou na sede da igreja, né? A igreja principal. E aí, quando eu fiquei sabendo... Eu mandei mensagem, e tava nos ensaios, eu mandei mensagem, e você vai tocar? Aí ele, eu acho que vou sim. Falei, tá, quando você vai tocar? Falei, vou tocar domingo de manhã. Falei, vou lá te ver então tocando. Aí fui lá, filmei, porque assim, é legal. E ele, eu vi ele tocando pequenininho, ele gostava de bateria, porque chama atenção. Sim, todo menininho gosta de ver a bateria. Então, ele começou desde pequeno, lá com seus 3 anos de idade. Tem foto dele lá, tocando, tem vídeos dele. E aí... Ele cresceu e foi só melhorando, melhorando a técnica e tal. E aí ele tocou, vamos dizer assim, profissionalmente, não é profissionalmente porque não recebeu um dinheiro para isso, mas tocou numa banda, num congresso mesmo, então é legal, eu fui lá prestigiar. Né? Então acaba que... Aí a irmã dele tem 10 anos, não, quero tocar bateria também. Fica muito nisso, então é legal esse meio musical na família. A inspiração dela com o meu lado foi com a dança. Eu parei de dançar porque eu fui prejudicada com o joelho, né? E ela também, infelizmente, foi uma pancada que ela deu dançando, caiu de joelho. Caramba. Deu essa pancada e danificou, né? Esse joelho até hoje ele é meio teimosinho, ele é insistente. De vez em quando ele vem... Mas ela teve que parar, porque realmente foi uma decepção para ela. Ela ficou muito mal. Horrível. Ela ficou muito mal. Porque ela queria ir para Nova York, ir para esses lugares, dançar nos teatros da vida. Daqui a pouco, de repente, estar dançando num palco com algum artista e tal. Ela queria muito. Mas, infelizmente, também o joelho acabou prejudicando coisas que muitos, né, dançarinos acabam acontecendo no meio do percurso, a questão do joelho. Aí o sonho dos palcos foi trocado pelos sonhos do terninho, né? Teve que mudar. Exatamente. Mas tem usado terninho? Ai, muito. Adoro, gente, olha. Adoro evento, tudo. Eu boto um blazezão. Tento sair do carro assim, do jeito que eu Só falta agora morar em Nova York, né? Já realizou sabe? O do blazer. Pois é. Falando em dança, alguém me contou que... E isso até eu tinha ouvido uma notícia no rádio sobre
deixa eu pegar a minha cola aqui. Os 35 anos do viaduto de Madureira. E embaixo do viaduto tem o famoso Baile Charme, né? Baile Charme de Madureira. E você era frequentadora do Baile Charme? Então, sou charmeira nata, coração. Amo um pagodinho, mas o charme pra mim é assim a minha essência. Conheci o pai deles, né? No Baile Charme. Ela praticamente, eu grávida, ela no Baile Charme. Mas como que chegou essa situação? Ela acabou sendo convidada para ser a influencer, uma das embaixadoras lá do viaduto de Madureira. Né? Então, quer dizer, essa é a minha influência. Eles vendo minha família, a família da minha mãe é louca por charme, todo mundo dança, né? Gosta muito, minhas primas vão ao Baile Charme, né? O viaduto de Madureira, teve também o Disco Voador, que era em Marechal, né? Lugares assim que às vezes faziam charmezinho, eu ia, vou até hoje, frequento. Aí eles começaram a ir com mais frequência. Então, houve uma época em que o charme, ele levantou a Bela, tipo assim, para um fôlego da vida dela, né? Foi o momento ápice da vida dela, em que ela ficou doente, que pegou aquela doença que eu sempre esqueço o nome. Hepatite. Mas demorou a detectar que era hepatite, ela passou mal. Quase de manhã eu liguei pro pai dela, vem pra cá que eu tô indo pro hospital com a sua filha, que ela quase desmaiou, tô aqui no UPA e vou com ela pro hospital lá no plano dela. Aí fui pra Valqueira, ele chegou igual um desesperado, mas a situação dela estava mais grave, ela começou a ficar né, muito debilitada. Aí o médico falou, não, faz o seguinte, não leva para o hospital, leva aqui, que tem que ser rápido. Leva ela aqui para Olivéria. Aí nós levamos ela para o Albert. Ele ficou lá a madrugada comigo, tudo. Ela ficou na sala amarela. E aquele tempo ela deu uma parada. Ela estava naquela época estudando, fazendo faculdade, trabalhava, aquela correria toda. Então ela estava começando com essa questão mesmo da influencer e tal. Aí ela ficou no hospital um mês, né, praticamente, um mês e meio, mas ela ficou um bom tempo. Aí ela sempre teve essa vida atribulada, como eu falei, ela é desesperada, ligada no 220. Eu quero fazer tudo. Tudo ao mesmo tempo. Aí chegou lá no hospital um belo dia, ela foi pro CTI. Então ela ficava no hospital com aquele silêncio. Eu levava um livro para ela ler, ela ama Harry Potter, levava livro, levava as coisinhas para ela ficar lá, as frutinhas dela. E ela ficava lá no hospital. Aí teve um momento que a médica foi crucial ali, foi falar, eu acho que você vai ter alta. Isso lá no CTI. Você vai pro quarto, acredito que você vai ter alta. Nesse dia ela entrou numa dela assim de sair de órbita, assim, não sei, deu um desespero nela. Ai, mãe, tava doida, eu saí do trabalho, fui pra lá, tava doida pra você chegar, mãe, tava doida pra você chegar, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Eu não quero ir pro mundo lá fora. Eu não quero ir embora. Eu não quero pra aquele desespero, mãe, eu não quero sair do hospital. Aí eu ouvi ela assim, minha lágrima só desceu, eu não falei nada. Eu peguei a mãozinha dela, falei, filha, que isso? Você precisa ir para casa. Não, mãe, não quero ir para casa, eu quero ficar aqui. Aqui eu tenho paz, eu tenho silêncio, eu tenho um livro para ler, eu tenho as coisas aqui, mas minha filha, aqui é um hospital. Mãe, eu não quero. Aí eu lembro que eu saí, eu falei, peraí. Aí saí, mas eu chorei tão umas coisas assim na vida dela que... ela estava com depressão? Não. Mas eu entendi que ela estava estafada, né? Eu tive um então, burnout seríssimo. Eu entrei em desespero pensando que eu iria perder a minha filha, né? Quer dizer, ia para dar aula no curso de manhã, depois de tarde ia para a faculdade, ela ia a pé, porque ela queria economizar, porque ela era muito disso, fazer caixinha. Aí, estava terminando o curso de inglês, que ela estava estudando para ser professora, também fez o último ano, que era 6 anos. E ela me vem com essa. E trabalhando no viaduto, né? Perdendo várias noites de sono. E assim... Tem isso ainda, influencia bastante. Então, assim, foi caótico para mim. Eu cheguei em casa, eu chorei muito com a minha mãe. Muito. Falei, mãe, não quero perder minha filha, que eu tô com medo dela sair de lá e ela querer se matar, eu sei. Mas, assim, minha mãe, de repente, deu uma depressão, de repente ela tá estafada, até que ela teve alta. Ela veio
Sorriu pra médica, mas um sorriso meio amarelo, não querendo. Aí eu lembro que eu já estava com uma notícia boa para dar para ela. Aí nós viemos para casa, quando chegou em casa, aí eu falei para ela, minha filha, fica bem, não sei o quê, vai devagar. Ela tava magrinha, magrinha. Tem uma foto dela no hospital até que ela não gosta de ver, mas eu mostro quando ela tá estafada com os estresses dela. Aí eu falo, olha essa foto aqui para você lembrar de que você precisa desacelerar. Aí foi o que eu falei, então, o rapaz, como é que é o nome? Michel, veio te procurar e ele tá com uma proposta para você, ele pediu para te ligar. Eu não quis falar, né? Deixei ele falar. Ele foi, ligou para ela, eu falei, Michel, ela tá em casa já. Aí foi que a Negra ali ia fazer uma entrevista com ela para apresentar o quê? O Baile Charme de Madureira, a noite do Baile Charme de Madureira. Aquilo ali deu um boom na vida dela. A Negra ali, eu acho que ela nem ela sabe o quanto que ela foi importante também naquela trajetória por ser artista, ela ia ser apresentadora naquele momento, que é uma coisa que veio desenvolvendo com ela sem ela perceber de querer ser, e ela foi melhorando. Ela começou a fazer os trabalhos, começou a querer engordar, comia igual uma desesperada, porque estava comendo isso aqui, magra pra caramba. Aí a Negra ali foi lá em casa, o viaduto preparou toda a casa, lotou, gente, a casa. Eu abri na porta, a Negra ali na minha casa, gente. Isso foi a Negra ali entrou, os vizinhos Surpresa, tudo alvoroçados. E eu Gente, E eles passaram passou lá no Ponto Chique, que era o top do Rio de Janeiro, era aquele Ponto Chique lá em Padre Miguel. Aí ela passeou por ali, o pessoal reconheceu ela, aquela coisa, e a B lá, né, andando, aquelas luzes, aquilo tudo, acho que deu tipo assim, é isso que eu quero. Eu preciso viver, eu preciso enfrentar esse mundo, que é difícil, é desafiador, para poder chegar onde eu quero estar. Então, assim, a Negra ali fez uma entrevista com ela, conheceu o trabalho dela, falando de onde veio essa inspiração do charme, o que usa, da roupa. Aí ela fez os passinhos, foi pro Baile Charme com ela, comeu o podrão de Madureira. O podrão de Madureira, e ali pronto. Deu o fôlego da vida para ela. Sim. E assim, legal que foi um lugar em que sua mãe sempre curtiu. Isso tá se conheceram lá. Entendeu? Você chegou, se eu não me engano, você falou que dançou grávida ainda? Muita coisa. Então, coisa. Você já eu fui até meus lá, 9 meses. Até meus 9 meses, com todo mundo falando na minha cabeça. E logo depois o Júnior, assim. E o Júnior também. Né? Meu aniversário de 18 anos foi lá. Isso. Eu virei dançando horrores charme. Aí hoje o Júnior, né, agora não, é que ele foi para São Paulo, mas ano passado ele foi convidado para ser influencer também de lá, divulgar o trabalho de lá, só que ele foi como apresentador, no caso assim, entrevistando os looks, que é a parte da moda. Ah, bacana. A roupa do pessoal, o estilo. Ele chegava na pessoa assim. E aí, o que você tá vestindo hoje? Pô, cara, tá maravilhoso, mas fala aí do seu look. Aí o cara falava, as meninas também se mostravam. E ele apresentava, lá tem na página dele também essa situação. E quer dizer, o charme, ele teve uma influência muito grande na nossa vida, né? É o que uniu a nossa família, muitas vezes. E surgiu a questão de influenciadora também na vida dela, grandiosamente. Foi o início de tudo. Literalmente, o viaduto foi o início disso. Foi bacana. E agora, completando 35 anos, não sei se vocês vão estar lá. Eu nem sei, assim, nem sei, né? O Júnior acho que não vai estar Eu ouvi isso na rádio que falou assim, 35 anos e tal, aí não sei. Eu não peguei exatamente a data, mas eu sei que estava nessa comemoração. No caso, assim, o problema mais se ela não for, é por conta da agenda, né? Mas se for esse ano, tu já foi, né? Já. Tá sempre lá. Um bom filho a casa torna. Isso. Com certeza. Maravilhoso. Lúcia, você hoje, representando todas as mães desse Brasil, olha só, desse Brasil inteiro. Chique. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali no meio, a gente já está encaminhando para o final. Sim. E você mandasse uma mensagem para essas mães aí, que você está representando todas elas. Eu tenho uma frase comigo, onde eu falo sempre assim, viver intensamente como se fosse a última vez. E a música é viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Aí essa música, ela me ensinou muito, né? Da época que eu me separei do pai deles,
e que eu fui morar sozinha com eles, e eu fui dando incentivo para eles estarem onde eles estão, de vivenciar um novo casamento novamente, de ter uma filha, né, enfrentar a gravidez, dizer para as mães que há tempo para tudo. Não é ter medo de enfrentar as dificuldades, os desafios que a vida vem trazendo, e que a vida está aí para ser vivida, tá? Problemas todos nós temos, mas a gente só pode parar quando acontecer a época que Deus nos recolher, que é a morte, né? Mas enquanto isso, eu vivo, eu danço, eu canto, eu como uma criança. A questão de ser professora justamente é porque ser criança dentro de estar, né, sendo criança dentro de mim, acho que ainda traz um pouco daquilo que a seriedade de ser mãe traz comigo. Mas viva a vida intensamente. Hoje eu não quero mais ser professora, né? Se eu pudesse eu desistir agora. Eu quero outros desafios, eu amo desafios. E essas crianças, eles amam desafios, né? Desafie-se, cresça e aproveite a vida no máximo que puder. Não desista, nunca. Nem que você tenha 60 anos e dance, e viaje. E aproveite o máximo, de verdade. E eu sou assim, intensamente. Maravilha. Antes de vocês divulgarem suas redes sociais, eu queria te fazer uma última pergunta, tá, Lúcia? Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título desse livro? Viver como se fosse a última vez. Bacana, bacana. Pode divulgar as redes sociais de vocês aí, fiquem à vontade para as pessoas poderem seguir. A minha página do Instagram é Lúcia H. de Oliveira, né? Lúcia Helena. Lá eu tenho um pouquinho de comédia, da vida mesmo de mãe. Eu quase não divulgo do meu trabalho, né? Eu falo mesmo mais da minha vida pessoal, de viver. Que eu vou a pagode, que eu vou... Gente, vamos embora, vamos viver. O que vai ser hoje? Hoje, por exemplo, já deixei lá. Ela expõe. Expõe as loucuras. Se quiser saber mais histórias, vai acompanhar aí, lá. No off, ela pode. Ela posta off. Meu Instagram é mais comédia mesmo, aí Lúcia H. de Oliveira, para quem quiser seguir. A página tá aí. Sejam bem-vindos. E o meu arroba é Bela Mesmo, tá? O mesmo com X. E o do meu projeto é Todo Enrolado Oficial. Então, e do pessoal, meu filho também, né? Tem do CJ, né? CJ Lopes, né? CJ Lopes, né? Isso. Página dele lá de modelo também, para quem quiser seguir. Então, perfeito. O pessoal já tá vendo aí. Deixa eu só passar um recado rápido aqui sobre... primeiramente, falar as nossas redes sociais. Então, podcast.desconhecido no Instagram. No YouTube é podcast desconhecido. Lembrando que o C é maiúsculo ali para ficar mais fácil de ser encontrado. Tinha um negócio que eu queria... ia falar um negócio que eu acabei esquecendo. Agradecer a vocês, meninas, pelo episódio. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante enriquecedor esse assunto legal. Aqui. Esse episódio, ele vai sair justamente um dia antes do Dia das Mães. Sério? Então, é um episódio aí... A gente só não vai ser no domingo, porque domingo a gente para poder almoçar com a mãe. Mas sim. Vai sair, então assim, um episódio especial. A gente fez várias novidades. Então assim, trouxemos 2 pessoas de uma vez, mãe e filha. Espero que tenha agregado bastante para todo mundo que for assistir a gente. Só repetindo aqui as redes sociais... Vocês vão seguir elas, né? Vocês vão compartilhar aí esse episódio para que todo mundo assista. Então, seguir a Lúcia, seguir a Bela, tem o CJ também. Sim. E reforçando, o nosso podcast.desconhecido no Instagram e no YouTube é podcast desconhecido. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada também. Espero que vocês tenham gostado. Então, feliz Dia das Mães já para você, Lúcia. Obrigada. Aproveitem bastante esse dia aí. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.